O disparo sem precedentes de mísseis britânicos de longo alcance Storm Shadow pelas forças ucranianas contra alvos militares dentro da Rússia significa que o Reino Unido, junto com os Estados Unidos, agora é visto por Moscou como um alvo legítimo para retaliação punitiva, possivelmente violenta. Não para por aí. No início da tarde de sábado, o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, anunciou a decisão final do presidente Macron para atacar a Rússia com os mísseis de longo alcance Skal-PG disponíveis neste momento nas mãos e a partir da Ucrânia. Em uma escalada significativa em resposta aos lançamentos de mísseis contra o seu país, Vladimir Putin confirmou que pela primeira vez na guerra, a Rússia havia disparado um míssil balístico de alcance intermediário, mirando a cidade ucraniana de Dnipro. Putin também disse que a Rússia agora acredita ter o direito de atacar instalações militares em países que fornecem armas de longo alcance para Kiev. Embora ele não tenha dito isso especificamente, ele claramente quis dizer ataques ao Reino Unido e aos Estados Unidos, e agora na França. Mas na verdade, a Grã-Bretanha e seus aliados têm estado sob constante ataque russo desde que a guerra começou, usando sabotagem, incêndio criminoso, ataques cibernéticos negáveis e formas agressivas e passivas de guerra secreta híbrida e cognitiva. Putin tentou impor um alto custo para o apoio ocidental à Ucrânia, e isso parece estar cada vez mais alarmista na Europa. Essa luta, em grande parte silenciosa, ainda não equivale a um conflito militar convencional entre a OTAN e seu antigo adversário soviético. Mas, em um eco de Cuba de 1962, a crise dos mísseis da Ucrânia, travada em terra, no ar e nos becos e atalhos da Dark Web de um mundo digitalizado, aponta ameaçadoramente nessa direção. A preocupação de que a invasão ilegal e em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 desencadearia uma guerra mais ampla tem preocupado políticos ocidentais e planejadores militares desde o início. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia armaram e financiaram Kiev e impuseram sanções punitivas sem precedentes a Moscou. Mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, permaneceu cauteloso e muitos acreditavam que seu objetivo principal era conter o conflito, mas era o contrário. Não se esforçou em buscar negociar alguma trégua, somente despejou dinheiro e armas. Então, a ficção conveniente se desenvolveu de que o Ocidente não estava lutando contra a Rússia, mas sim ajudando uma Ucrânia soberana a se defender. Essa ilusão nunca foi compartilhada por Moscou. Desde o início, Putin retratou a guerra como uma batalha existencial contra uma OTAN hostil e expansionista. Em parte, é verdade. A aliança avançou rapidamente nas fronteiras russas até 2022, terminando o trabalho assim que a guerra começou. A Rússia já era grande em subversão, mas conforme o conflito se desenrolava, ela iniciou e agora parece estar acelerando uma ampla gama de operações secretas visando países ocidentais. A decisão de Biden sobre mísseis de longo alcance e a promessa furiosa de Moscou de revidar colocaram essa campanha secreta sob os holofotes públicos. A retaliação russa pode atingir novos patamares a partir desse momento, com a permissão da França e do Reino Unido. Mas, na verdade, a guerra das sombras de Putin já estava bem encaminhada. O corte, na semana passada, dos cabos de fibra ótica do Mar Báltico que ligam a Finlândia à Alemanha e a Suécia à Lituânia, todos os membros da OTAN, é amplamente considerado como a mais recente manifestação da guerra híbrida russa e um sinal de que mais está por vir. Alguns sugerem que o dano foi acidental, mas as autoridades da Alemanha estão céticas de que tenha sido por acaso. No ano passado, a Finlândia disse que um gasoduto submarino de gás natural, que se liga com a Estônia, havia sido danificado e provavelmente havia sido sabotado. Em uma investigação em países nórdicos encontrou evidências de que a Rússia estava operando redes de espionagem no Mar Báltico e no Mar do Norte, usando embarcações de pesca equipadas com equipamentos de vigilância subaquática. O objetivo era mapear gasodutos, cabos de comunicação e
parques eólicos, alvos vulneráveis e possíveis ataques russos no futuro. Suspeitas de ações de guerra híbrida russa em terra, na Europa e no Reino Unido, estão se multiplicando. Elas variam de ataques cibernéticos em larga escala, como na Estônia, a ocultação de dispositivos incendiários em pacotes a bordo de aeronaves na Alemanha, Polônia e Reino Unido. Agências de espionagem ocidentais apontam o dedo da agência GRU, uma agência de inteligência militar da Rússia, responsável pelos envenenamentos de Salisbury em 2018. Naturalmente, tudo isso é negado pelo Kremlin. Ainda não está claro, apesar desses avisos, o quanto a Europa está preparada para reconhecer, primeiro, que agora está sob ataque constante da Rússia e está envolvida, de fato, em uma guerra simétrica e sem limites, e segundo, o que ela está preparada para fazer a respeito em um momento em que o apoio dos Estados Unidos à OTAN e à Ucrânia foi posto em dúvida pela reeleição de Donald Trump. A Rússia deu o seu primeiro aviso contra o Ocidente ao lançar um grande ataque na cidade ucraniana de Dnipro na semana passada, com mísseis balísticos usados para lançar ogivas nucleares. Com os novos ataques em mísseis americanos e britânicos, Putin deve cumprir a sua promessa de usar suas armas contra instalações militares dos países que permitem o uso de suas armas contra instalações e territórios russos. A vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, confirmou que o míssil russo era um novo tipo experimental de míssil de alcance intermediário, baseado em seu míssil balístico intercontinental RS-26 Rubes, um míssil que havia sido desativado em 2017. Esse é um novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, que ainda não teve a monetização e o engajamento dos inscritos restringidos pelo YouTube. Então me dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações.